E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje, para nossa videoaula, nós iremos estudar razões entre dois números, igual está escrito aí para vocês. A gente está lá no módulo 103 e 104. Começamos uma nova apostila. Eu não sei qual é a apostila, se é a apostila 6 de vocês, se eu não me engano. Depois vocês deixam aí no comentário qual apostila é, por favor. Módulos 103 e 104, tá bom? Que a gente vai começar hoje. A gente tá começando no grupo 7. Seguinte, pessoal. Aqui hoje, né, eu não tô com a apostila física aqui, né? Porque antes, ó, eu tinha essa apostila aqui na mão, né? Tá vendo só? Essa daqui é a apostila 2 nossa, tá? Antes eu tinha essa apostila na mão, agora eu só tô com a apostila digital, tá? Então, como eu só tô com a apostila digital, o que eu fiz nada mais é do que tirar recortes da apostila e eu vou explicando a nossa matéria, por enquanto, pelo menos nessa aula, até eu me adaptar com isso daí, eu vou explicar a matéria em cima dos recortes da apostila. Mas vocês vão ver que vai ficar muito didático, muito tranquilo de entender, tá bom? Bom, hoje, pessoal, a gente vai entender o que é razão entre dois números. Para começar, a palavra razão nada mais significa do que divisão, tá bom? Então, razão entre dois números, a gente pode ler divisão entre dois números. Como assim, professor? Vocês vão ver que é muito simples, gente. Olha só. Vocês já viram aquelas matérias de jornal que diz, uma em cada 5 pessoas acham, sei lá, a cor vermelho bonita. Ou, sei lá, aqueles comerciais de pasta de dente. 9 em cada 10 dentistas receitam Colgate. Esse vídeo não é patrocinado pela Colgate, tá? Não é. Vocês já viram esses vídeos? Essas entrevistas? Então, quando a gente fala em cada 5 indivíduos, a gente está estabelecendo uma razão entre dois números. Nesse caso, entre o 1 e o 5. Se a gente fala 9 entre 10 dentistas, a gente está estabelecendo uma razão entre o número 9 e o número 10. Tá bom? Então, se eu colocar 1 em cada 5 entrevistados gosta da cor vermelha. Não, vamos pegar o exemplo daqui, ó. 1 em cada 5 motoristas a cada 5 motoristas, um tem o péssimo hábito de usar o celular enquanto dirige. Tá. Aqui é o exemplo, então. Eles entrevistaram lá as pessoas e a cada 5 motoristas, um tem o hábito de usar o celular enquanto dirige. O que a gente pode mostrar é que isso daqui, ó, 1 em cada 5, a gente pode expressar pela fração 1/5, igual tá aí na tela, tá bom? Por quê? É 1 a cada 5. Tá vendo? Então aqui eu pego a parte, é igual como se fosse uma fração mesmo. Ó. Aqui em cima é a parte e aqui embaixo é o todo. Lembram disso? Então fica 1 em cada 5 dentistas. 1 em cada 5 motoristas aqui no caso. Se eu quiser falar dos dentistas, como é que fica? 9 a cada 10 dentistas recomendam Colgate. Ou seja, 9 décimos dos dentistas recomendam Colgate. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Que é só, o que eu quero que vocês entendam por enquanto é que razão, na verdade, é uma divisão. E se eu falar 1 em cada 5, quer dizer 1/5. Tudo bem? É 1 para 5. Ótimo. Pensando nisso, olha aqui o nosso primeiro exemplo para a gente ver. Olha só. Ele fala o seguinte. Um estudante participou de um teste de história que continha 10 questões. Ele acertou 7 e errou 3. Beleza. Nessas condições, podemos destacar as seguintes razões. Olha só. Então, o teste tinha lá 10 questões, beleza? Ele acertou 7 e errou 3. A gente pode falar que a razão entre o número de acertos e o total de questões é 7 sobre 10. De novo, a razão, olha só, a razão entre o quê? Entre o número de acertos, então o número de acertos vai em cima, e o total de questões vai embaixo, que é o todo, é 7 sobre 10. Deu para entender isso? Razão é divisão, gente.
Então, olha só, a razão entre o número de acertos e o total de questões é 7 sobre 10. Já que o nosso amigo acertou 7 questões dentre as 10 que existiam. Olha lá, 7 sobre 10. E a razão entre o número de erros e o total de questões? Olha lá, a razão entre o número de erros e o total de questões é 3 sobre 10. Ou seja, a cada 10 questões ele errou 3. Tudo bem? Essa é a razão entre o número de erros e o total de questões. A razão entre o número de erros e o número de acertos. Olha só. A razão entre o número de erros e o número de acertos. O número de erros está em cima, número de acertos embaixo. Olha lá. Razão, ou seja, divisão, entre o número de erros e o número de acertos. Tá bom? Por enquanto, eu só quero que vocês entendam o que isso está significando nos problemas, tá bom? É só isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? Ótimo. Então, olha só, o que quer dizer essa razão aqui? Quer dizer que a cada 3 questões erradas, nós temos 7 questões certas. Olha lá. Quando ele erra 3, ele acerta 7. Tudo bem? Basicamente é isso. Razão entre o número de acertos e o número de erros. Olha lá. Razão entre o número de acertos e o número de erros. Então, primeiro vem o número de acertos dividido, já que é a razão, pelo número de erros. Tudo bem até aqui? Vamos para um outro exemplo para a gente poder ver como que essa razão aí ela se comporta em outros aspectos. Olha só. No exemplo 2, a gente tem o seguinte, ó. Uma cozinheira prepara deliciosos picolés de fruta. Para cada picolé, ela mistura um preparado à base de 2 sabores, sendo 60 ml de sabor limão e outros 80 ml de sabor acerola. Então, olha só, para fazer o picolé, ela junta 2 sucos para fazer o picolé. Porque para fazer picolé a gente sabe, né? Põe lá um suquinho lá no negócio, bota no congelador, tira, tem o picolé. Para fazer o picolé dela, ela mistura. Ela coloca 60 ml de suco do sabor limão e 60 ml... De novo, ela coloca 60 ml do sabor limão e 80 ml do sabor acerola. Por enquanto é isso que a gente sabe. Nesse caso, olha lá, podemos determinar a razão entre os 2 sabores, sendo ela escrita na forma de uma fração irredutível. Gente, olha só então. Olha só. Quando eu vou escrever uma razão, a razão ela sempre tem que ser na forma irredutível. O que era a forma irredutível? Facílimo, facílimo. É eu reduzir a fração no mínimo possível. Olha só. O exemplo aqui mostra pra gente o seguinte, que a gente pode determinar a razão, a gente pode determinar a razão entre os 2 sabores. Por exemplo, aqui o sabor de limão e o sabor de acerola. Como é que a gente determina a razão desses dois? Razão entre o sabor de limão e a razão entre o sabor de acerola. É muito simples, é a divisão. A divisão na quantidade que tem de sabor de limão e a quantidade que tem de sabor de acerola. Então a razão ficaria de 60 para 80. Só que eu tenho que transformar isso no jeito mais irredutível possível. Como que eu faço? Dá para dividir por 10 em cima e embaixo. Aqui fica 6, aqui fica 8. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Aqui fica 3, aqui fica 4. Chegamos na fração mais irredutível. Então quer dizer que a razão entre a quantidade de sabor de limão que ela coloca e a quantidade de sabor de acerola que ela coloca é 3 para 4, é 3 quartos. Então, a cada 3 partes de sabor de limão que ela coloca, ela tem que colocar 4 partes de sabor de acerola. É 3 para 4, ou 3 quartos. Então, olha só o que ele fala aqui.
Podemos interpretar a razão obtida da seguinte forma. O que eu acabei de falar, olha lá. Para cada 3 partes do preparado do sabor limão, para cada 3 partes de suco que ela coloca, são usadas 4 partes do sabor acerola. Beleza? Isso que quer dizer a razão, tá? A razão, por exemplo, esse daqui se refere ao de cima, esse daqui se refere ao de baixo. Simples. É simples assim. É que é tão simples que às vezes a gente pode achar que até tá difícil, mas não. É só isso mesmo que você tá entendendo, é simples. Observe que indicamos a razão, agora eu tô aqui, ó. Observe que indicamos a razão entre a quantidade de limão e a de acerola, mas a gente também pode inverter, né? Indicar a razão entre a quantidade de acerola e a de limão. E como é que fica, gente? Olha como vocês já entenderam. A quantidade de acerola é 80 ml, a quantidade de limão é 60 ml. Então fica 80 sobre 60. Tudo bem até aqui? E aí, para deixar irredutível, basta dividir por 10 em cima e embaixo. Aqui dá 8 sobre 6. Dividindo por 2 em cima e embaixo, 4 sobre 3. Então, a razão entre o sabor de acerola e o sabor de limão é 4/3. Deixa eu arrumar esse 3 aqui. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Bom, chegando aqui então, a gente tem o nosso icônico número para me mandar. Eu dei uma pausadinha de propósito aí para ver quem já tinha saído da live, etc. E aí, putz, eu queria saber que número que eu ia pedir hoje, que eu ainda não pensei nesse número. Me ajudem aí. Fala um número aí. Qual? Não, esse aí não. Esse aí não. Deixa eu ver. Acho que eu vou pedir o número 16, número do meu aniversário. Hoje eu vou me homenagear. 16. Vou até fazer um cubinho aqui no 16. Aí, mandei o número 16 pra mim. Número 16. Tá bom? Muito obrigado. 16. O próximo vai ser 11, porque 11 é o mês do meu aniversário. Mas não contem pra ninguém. Ou não. Não sei se vai ser 11 também, vou pensar. Mas é 16 hoje. Mandei lá o 16. Ótimo. Vamos continuar que está acabando. O último exemplo da aula de hoje, para a gente entender esse negócio de razão de uma vez por todas, vocês vão ver que é bem tranquilinho. Olha só. Exemplo 3. Em uma pequena fábrica de bombons de chocolate... Só deixa eu voltar uma coisa aqui, só para eu ver um negócio. Tá. De boa. É que eu queria ver se a minha câmera tinha ficado na frente de alguma das imagens aqui que eu coloquei, mas não, né? Talvez a câmera tenha pego um pouquinho dessa explicação aqui. Talvez. É porque eu não tenho acesso à minha câmera aqui, gente. Mas eu acho que não. Depois eu vou ver no vídeo, mas eu acho que não. Eu acho que deu pra pegar até aqui o 3/4, né? Ótimo. Qualquer coisa, eu depois explico pra vocês de novo. Mas olha só. Exemplo 3. Em uma pequena fábrica de bombons de chocolate caseiros, então tem uma fábrica lá que faz bombom de chocolate. Há um tipo de embalagem para 12 bombons. Então tá aí do lado, ó. Nessa embalagem tem 12 bombons, cabem 12 bombons. Sendo 2 com recheio de cereja, 2 com recheio de chocolate branco e os demais de chocolate ao leite. Ótimo, então 2 é com recheio de cereja, 2 é de chocolate branco e os demais é tudo de chocolate ao leite. Vamos indicar a razão entre a quantidade de bombons com recheio de cereja e a quantidade total de bombons. Gente, bombons com recheio de cereja, quantos são? Tá escrito aqui, ó, 2. Total de bombons. Há um tipo de embalagem para 12 bombons. Então, o total é 12. Então, qual que é a razão? Qual é a razão entre... O que ele quer aqui, ó? A razão entre a quantidade de bombons com recheio de cereja e a quantidade total de bombons.
é a divisão entre a quantidade de bombons de cereja e a quantidade total de bombons. Então tá escrito aqui já, né? Olha só, vou fazer embaixo. A quantidade de bombons de cereja é 2. A quantidade total de bombons é 12. Deixando na fração irredutível, a gente tem 1/6. É só dividir por 2 em cima e embaixo. O que essa fração diz pra gente? Que a cada um bombom... Desculpa, né? Isso aqui essa aqui é a parte. Então, olha lá. Logo, 1 de cada 6 bombons tem recheio de cereja. Como assim? Do total de 6 bombons, a cada 6 bombons, olha lá, a cada 6 bombons, 1 tem recheio de cereja. Tudo bem? A razão 1/6 aqui significa que o total de 6 bombons, 1 tem recheio de cereja. O que é verdade, né? A gente acabou de ver. Tudo bem isso daqui? Então é isso, tá? Deixa eu passar aqui mais uma coisa. Exercício para vocês fazerem agora na próxima aula. Olha só. Página 93. Exercícios. Aqui é só o 3. E na página 94, eu tenho 2 exercícios. O 6 e o 9. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Ela é bem tranquilinha. Vocês vão ver que razão é só mesmo divisão, deixar a fração irredutível. Tudo bem isso daqui? Quinta-feira, conhecido como amanhã, que na verdade o dia que eu tô gravando não é amanhã. É muito legal essas coisas, é bem louco. Temos aula então ao vivo, né? Temos tanto aula de lógica, que tem uma coisa nova aí vindo, que eu acho que vocês vão achar mais legal. E quinta-feira a gente também tem correção de tarefa. Ótimo. Vamos bater metas de like, igual o Thiago e o Gabriel vivem dizendo aí. Muito obrigado. A nossa meta, o nosso recorde de like é 11, tá? Só pra vocês saberem. É 11. Triste. Triste. Será que eu consigo bater isso? Não sei, vou deixar na mão de vocês aí. Muito obrigado. Estou virando um youtuber profissional. Bom, é isso então. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Tentem fazer esse exercício. Qualquer dúvida me chama no Instagram lá. Vocês vão ver que o exercício é bem tranquilinho mesmo, tá? Olha só. É só razão, é uma divisão mesmo, gente. Não é nada mais do que isso. Tá bom? Voltem o vídeo qualquer dúvida. Um beijo e até mais.